costureirinhas e meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Lá no meu Instagram eu ensinei pra vocês num Reels a como fazer esse lindo kit higiene. Como você sabe, o vídeo do Reels, ele é um vídeo super rapidinho e bem dinâmico. E é claro, ele não é um vídeo que eu consiga produzir com tantos detalhes como aqui no canal. E aí vocês pediram e eu decidi trazer essa aula repaginada e, é claro, com ainda mais detalhes e dica para você costurar perfeitamente essa peça aí na sua casa. Para produzir essas duas peças aqui, eu utilizei os tecidos da Avimor Tecidos, que é parceira aqui do canal, e eu vou estar deixando para você aqui na tela o meu cupom de desconto, para na hora de você ir comprar esse tecido digital lindo, super colorido e que vai com certeza destacar muito a sua peça, você garantir 5% de desconto usando o cupom Avimor Farolzinho. E aí, estão curiosos? Querem aprender? Eu vou contar para vocês todos os detalhes nessa aula. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Vou te ensinar como fazer o kit higiene e também a toalhinha de mão. Quer aprender? Então, vem comigo! Para fazer o nosso kit higiene, a gente vai precisar de um aviamento da sua preferência. Estou utilizando aqui 23 centímetros de passa-fita crochê. Vamos estar utilizando manta R2, estou usando 5 cm por 23 e também vou repetir toda essa descrição aqui nas informações do vídeo, caso você queira anotar depois. Vou estar utilizando uma faixa de tecido medindo 3,5 por 23 e outra faixa medindo 13 cm por 23. Vou estar utilizando o tecido cortado no sentido do fio, por 3,5 cm. Eu cortei aqui de auréola a auréola, então eu tenho 1,5 m, mas a gente vai estar utilizando aproximadamente 90 centímetros. Uma etiqueta sempre para personalizar e valorizar o seu trabalho. Um cursor de zíper, vou estar utilizando o zíper também, eu cortei aqui um pouquinho maior que a nossa peça, então tem aproximadamente aqui 26 centímetros e esse zíper que eu estou utilizando é de 5 milímetros. E para fazer a nossa alcinha, eu vou estar utilizando uma faixa de tecido medindo 5 centímetros por 23 centímetros. Aí, para o corpo da nossa peça, a gente vai fazer a nossa peça transparente, porque assim facilita a visualização e também ela dá multifunções. Você pode utilizar para o que você quiser. Aqui a nossa proposta é que seja um kit higiene bucal. A gente vai utilizar dois plásticos, e esse daqui é o plástico vinil, que é o transparente. Você pode utilizar também o vinil translúcido, caso você queira. Aqui eu tenho 23 centímetros por 11,5, dois recortes, e nesse outro recorte eu tenho 17 centímetros e meio por 23 centímetros. Essa peça é super adaptável e você pode aumentar as medidas, caso você queira também. E aí eu vou aproveitar para acrescentar nessa proposta uma toalhinha que serve para fazer parte desse kit higiene bucal, que é a nossa proposta. Então, para fazer a nossa toalhinha, a gente vai precisar de uma toalhinha como essa. Ela é conhecida como toalha Capri e a medida dela é de 25 centímetros por 36. Aí eu vou estar utilizando uma faixa de tecido medindo 7 centímetros e meio por um pouquinho maior que o comprimento da minha peça. Aqui ela tá marcando 26 centímetros, eu cortei com 29 para ter uma sobrinha de segurança bem legal. E aí vou estar utilizando novamente também 29 centímetros de passa-fita crochê. Como eu já disse, você usa o aviamento que você preferir. Agora aqui eu quero explicar para vocês sobre o que é o debrum de tecido. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal onde eu falo, eu utilizei o debrum de tecido. E muitas vezes nessa fala eu falo, usei um viés de tecido, mas sempre que eu trago aqui utilizando o viés de tecido, na verdade ele é um debrum de tecido. E eu vou explicar para vocês qual que é a diferença do viés do tecido e do debrum do tecido, assim a gente tira a dúvida de uma vez. Quando a gente compra o nosso tecido de auréola, o que é a auréola? É essa parte aqui do tecido, ó, onde tem essas franjinhas, que geralmente vem as informações do tecido, o site, a marca, né? Explica pra você que é um tecido, a composição desse tecido, no caso aqui é um tecido digital, estampa exclusiva da Avimor e ele é 100% algodão.
De auréola, a gente dá a volta até o outro lado da auréola, porque o nosso tecido sempre vem dobrado, inclusive nas lojas, né, eles infestam dessa maneira para tomar menos espaço também. De auréola a auréola, nesse sentido, é o fio que é a trama do tecido. E no sentido do comprimento, a gente tem um outro fio que é chamado o urdume. Quando a gente está cortando uma faixa de viés, né, no caso de debrum, a gente vai cortar nesse sentido aqui, ó, do comprimento do fio, do comprimento da trama. Esse tecido, você vai perceber que ele quase não tem elasticidade. Quando você precisa fazer curvas em uma peça, você precisa da elasticidade do tecido. E aí a gente corta nesse ângulo, que geralmente é o ângulo de 45 graus, onde você consegue encontrar as duas tramas do tecido e por isso tem maior elasticidade para você fazer as curvas. Então, a gente define aqui, tá, o que é um tecido que você corta enviesado, então você vai cortar geralmente na faixa de 45 graus, e o que é um debrum, é quando você corta uma faixa do tecido no sentido da trama do seu tecido. Dica anotada? Então agora a gente vai começar a produzir a nossa peça. Preste muita atenção nos detalhes. Eu vou pegar aqui o meu tecido, que a gente vai fazer a alcinha e junto com ela, ela já vai ter o meu cursor. Eu vou dobrar esse meu tecido no sentido aqui maior, tá? E vou dobrar meio com meio e eu venho com o meu ferro aqui, ó, passando e vincando, porque isso vai facilitar. Encontrado meio com meio, eu abro o meu tecido e agora eu vou trazer aqui, ó, ponta para o meio. E vou repetir o mesmo processo, trazendo a outra ponta para o meio também. Feito isso, dobro mais uma vez. E vou sempre passando, porque vai me auxiliando vincando. Agora, nós vamos para a máquina costurar. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou passar aqui, ó, o meu tecido dentro do meu cursor de zíper. Por isso que é importante que seja um zíper nesse estilo aqui, ó, que dê pra você passar aqui dentro o seu tecido. Então, eu dobro ele aqui e vou passar ele aqui dentro. Agora, eu vou deixar aqui, ó, direito do meu tecido, com o direito do meu tecido, vou abrir. E a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou passar uma costura aqui, ó, unindo esses tecidos. Retrocesso no início e no final da nossa costura. Passei a costura, eu gosto aqui, ó, de cortar na diagonal essas laterais. Agora, vou abrir aqui essas costuras para não formar muito volume e eu faço aqui, ó, novamente as minhas dobras. O tecido, como ele tá vincado no ferro, ele vai fechar bem. Encontro aqui, tá, a minha costura, ó, centro com centro dessa costura. Caso você queira, você pode alfinetar aqui, tá, toda a sua peça. Vou ajeitar aqui a minha peça e agora, ó, segredinho, tira aqui essa parte da sua máquina de costura doméstica e a gente vai vir aqui, ó, e vai introduzir a nossa peça. E aí, eu vou fazer uma costura desse lado aqui, unindo o meu tecido, e desse outro lado pra rebater o meu tecido. Então, vou iniciar com retrocesso e costura até chegar do outro lado. Aí, o seu cursor que tá aqui, ó, a gente vai costurando e você vai puxando ele assim, ó. Ele não vai atrapalhar, ó. Vou passar ele aqui pelo nozinho da minha costura. Trago ele pra trás, até eu finalizar aqui a minha costura. Ó, chego aqui, faço meu retrocesso e vou costurar do outro lado da minha peça. Só mudando aqui a posição da minha agulha. Aqui toda a minha alcinha, aí eu vou pegar o meu cursor e vou trazer ele aqui, ó, pra união
que eu fiz aqui dessa faixa. Eu deixo ele dessa forma. Dobro aqui. E aqui, ó, nessa pontinha, eu deixo a costura bem aqui, ó, nessa dobrinha dele, pra ficar bem bonito o meu acabamento. E aqui eu faço um retrocesso, ou se você preferir, você pode colocar também um rebite. Costura aqui, ó, ela serve pra unir as duas alcinhas, e aí, ó, dá um limite pro braço, né, caso a pessoa vai carregar, e ela também evita que o meu cursor aqui, ó, que ele fique andando, caindo aqui na minha faixinha. Então, é bem legal que você faça ou retrocesso ou coloque um rebite. A alcinha já tá pronta, a gente vai reservar. Agora, nós vamos utilizar o nosso tecido, que tem 13,5 centímetros aqui de largura. E vamos utilizar também a nossa manta R2, que tá com 5 centímetros por 23. Esse tecido, ele é super alegre e colorido, mas ele não tem sentido da estampa, ó. Os monstrinhos, eles estão aqui de vários jeitos. Então, eu vou pegar aqui o meu tecido e vou colocar a minha manta bem aqui na extremidade dele, ó. Bem no finzinho. Viro aqui, é manta R2, tá? Vou passar. Ela adere no meu tecido, e aí eu trago esse restante do meu tecido pra cá. E aí eu vou passar também pra aderir o outro lado. Feito isso, sobrou aqui, ó, um pedacinho de tecido. Eu vou dobrar ele, ó, chegando até aqui essa ponta de cima, aonde acaba a minha manta. E vou vincando com o ferro. E aí, eu jogo aqui pra cima pra poder fazer o meu acabamento. Esse daqui a gente vai reservar. Esse outro nosso tecido aqui, que tá com 3,5 centímetros, eu vou vir aqui, ó, e vou dobrar meio centímetro aqui, tá? Da pontinha dele. Vou vincando também. E aí, gente, uma opção poderosa para quem gostar é utilizar a cola pano, tá? A cola pano é vida, ela facilita muito, principalmente se você for iniciante na costura. Só colocar um pouquinho aqui, ó, depois você vem com o seu ferro, ele super segura bem, seu tecido vai ficar certinho. Vou pegar o passa-fita crochê, esse daqui tá com 23 centímetros, vou dividir ao meio. Se você ainda não conhece essa dica aqui, já ensinei pra vocês no canal. E aqui nas informações desse vídeo, vou estar deixando o link pra você assistir essa aula e aprender aqui, ó, sobre a dica do passa-fita crochê, que eu tenho certeza que ela vai fazer a diferença aí no seu trabalho. Vou pegar aqui, ó, essa parte e vou colocar um pouquinho de cola pano aqui, ó, nessa parte que eu dobrei. Você pode fazer direto também, tá? Eu tô fazendo de forma a facilitar. Vou deixar aqui, ó, tá o avesso, tá? Com o direito aqui da minha rendinha, deixando só a minha rendinha aparecendo. Ó, então a cola pano, ela tá aqui pra poder segurar, tá? Posso passar, porque daí, na hora que a gente passa, a cola pano seca e facilita. E aí, passo aqui, ó, em cima aqui da minha da minha rendinha, mais um pouquinho de cola pano. E vou trazer pra cá. Tudo isso daqui você pode fazer direto lá na máquina de costura, se você tiver mais experiência na costura, tá? Agora aqui, eu vou aplicar o meu zíper. Novamente, ó, isso daqui, essas dicas eu tô passando pra quem é iniciante. Gente, se você não é iniciante, vai direto pra máquina de costura. Venho aqui, coloco dessa forma aqui, ó. Já colou aqui, vira aqui desse lado, ó. Vou passar, tá? Porque isso vai facilitar muito a sua vida. Jeito aqui, deixo bem pertinho aqui da cremalheira. E agora, na máquina de costura, eu vou passar uma costura aqui, ó, desse ladinho aqui. Retrocesso no início e também no final da sua costura.
tecido costurado aqui no meu zíper. E agora a gente vai pegar aqui, ó, essa parte que tem 11 centímetros e meio. E a gente vai colocar aqui, ó, direito do nosso tecido com o direito aqui do nosso plástico transparente. Ele não tem direito nem esquerdo, mas, né, direito aqui com o nosso plástico. E eu vou passar uma costura aqui com margem de meio centímetro. Prendi aqui, ó, com vários clipezinhos, porque esse plástico aqui, ele é escorregadio. Não troquei ainda o meu calcador para o calcador aqui, ó, de teflon. Por quê? Porque eu estou costurando do lado do tecido. Se eu tivesse costurando direto do plástico, aí eu precisaria do calcador. Então, para fazer esse projeto, a gente não vai precisar trocar o calcador. E agora aqui, ó, eu vou tirando os meus clipezinhos, eles vão segurando aqui o meu tecido no plástico para eu costurar com mais facilidade. Quando chegar no final, retrocesso novamente. Então, costurado aqui, agora eu vou dobrar o meu tecido. Eu venho assim, ó, com a unha, vincando, pra ele ficar certinho. Eu faço mais com o dedo, tá? Pra não ter perigo do esmalte aqui manchar. Nessa pontinha aqui, ó, eu vou passar um pouquinho de cola pano. E vou fazer a mesma coisa. Venho aqui, ó, com o direito da minha rendinha para a minha mesa. Vou aplicar ela aqui, ó, deixando a parte da rendinha aparente. Essa parte aqui sem encostar no seu plástico, se você quiser, você pode vir passar aqui a sua rendinha, ó, pra cola pano secar mais rápido e a sua rendinha não se movimentar e facilitar na hora de você costurar. Agora, eu vou pegar aqui a minha peça, deito aqui a minha rendinha, ó, e vou posicionar aqui, ó. Ela vai sempre, né, estar encobrindo aqui o meu zíper. E agora aqui, gente, ó, no zíper, tá? No tecido, eu vou pegar alguns alfinetes e vou aqui, ó, alfinetar prendendo aqui a minha peça, ó. Porque o plástico, ele já tá preso. Então, eu venho aqui, alinhando e vou colocando alguns alfinetes. Com a peça já alfinetada, eu vou costurar. Ó, então a peça ficou costurada desse lado, desse outro lado também. E agora eu vou trocar aqui o meu calcador. Eu vou colocar o calcador de zíper, que agora eu vou fazer uma costura aqui, ó. Desse lado, próximo ao dentinho do zíper, e desse outro lado. Agora aqui com a peça pronta, eu vou abrir aqui, ó, a parte do meu zíper. Vou alinhar pra ficar bem retinho aqui a minha peça. E aí, eu corto aqui o início do meu cursor aqui, ó, do dentinho do meu zíper. Eu acho mais fácil dessa forma. Queimo com isqueiro pra não ficar desfiando, tá? Dos dois lados. E agora aqui, alinhado a minha peça, eu pego aqui, ó, um clipezinho e coloco aqui, ó, segurando aqui as duas partes. Pode até deitar assim, ó. Pra ele ficar bem certinho. Segurando essas duas partes e agora eu vou passar aqui o meu cursor. Ó, meu cursor passou certinho. Agora eu faço a mesma coisa e vou parar com ele no meio. Introduzo um lado, passo aqui, abro aqui um pouquinho, introduzo o outro lado, seguro aqui nas duas pontas e paro aqui no meio. Bom, então aqui o espelho da nossa peça está pronto e essa é a parte de trás. Agora eu vou então juntar aqui, ó, pelas minhas pontinhas, vou colocando clipes. Bastante clipes, porque o material é bem escorregadio, então vai ajudar e facilitar você na hora da costura. E agora, a gente tem duas opções. Você vai virar do avesso e já começa a aplicar o seu viés, que é o debrum de tecido, ou você passa uma costura de segurança primeiro, que vai deixar a sua peça toda no lugar, toda certinha, e depois a gente passa o viés.
E aí, pra passar a costura de segurança, aí nesse momento você vai precisar do calcador de Teflon, que é esse pezinho aqui que permite que deslize o seu material. Caso você não tenha esse pezinho de Teflon, uma dica é, você pega um pouquinho de óleo de máquina, suja assim o seu dedo, ó, e passa assim toda a volta, porque daí vai ajudar o calcador de metal a deslizar com mais facilidade aqui no seu material. Quando eu estiver passando em cima aqui do dentinho do zíper, eu sempre faço um retrocesso. Uma dica também é aumente a largura do seu ponto. Vou passar em cima do zíper, volto novamente, em cima do dentinho do zíper. Essa costura é bem na beiradinha. Agora, depois da sua costura de segurança passada aqui em toda a volta, aí eu venho aqui, ó, e eu vou refilar aqui, ó, o excesso que ficar do meu zíper. Aproveito, alinho aqui a minha peça. Feito isso, a gente vai virar a nossa peça pelo avesso. Nós vamos começar a aplicar o acabamento com o nosso debrum de tecido. Vou cortar aqui, né, essa parte do início aqui da minha auréola. Eu dobro aqui o meio da minha peça, faço um pique. Eu venho aqui com o meu debrum de tecido, vou dobrar mais ou menos assim. E essa dobra aqui, ó, ela vai ficar no meio. Eu começo a costurar depois aqui, ó, dessa parte do meu tecido. Venho costurando, vou fazer os cantinhos mitrados nos 4 cantos e vou parar um pouco antes também. Então, vamos lá fazer. Essas partes aqui, ó, que eu vou começando fazendo, ó, você pode ir com auxílio aqui também dos clips. E aí, a gente vai utilizando assim os clips. Fiz a minha primeira costura, parei meio centímetro antes. Vou fazer aqui, ó, o meu cantinho mitrado. Aqui no canal já tem passo a passo detalhado de como você pode fazer para fazer cantinho mitrado. Caso você tenha dificuldade, nas informações desse vídeo, eu vou estar linkando esse vídeo para você. E aqui vou colocar os meus clips. Quando chegar aqui nessa ponta, eu vou fazer o cantinho mitrado novamente. Faço um retrocesso, cantinho mitrado. Continuo até aqui, vou fazendo até finalizar. Agora aqui a gente tá chegando no último cantinho mitrado, então eu chego aqui até o final, vou dobrar o meu tecido, trago ele pra cá, dessa forma, coloco um clips aqui na ponta, ó, de cá, porque assim eu tenho espaço pro calcador, e vou chegar com o meu tecido até esse espaço aqui, ó, do outro que eu iniciei. Vou cortar aqui. E aqui, ó, eu dobro o meu tecido, chegando bem certinho junto com esse outro e pego aqui, ó, no meu clips. Eu vou costurar até aqui, ó, e eu paro aqui. Ó, agora aqui, ó, tá vincadinho, vou pegar minha caneta mágica, vou fazer aqui, ó, um risquinho nesse vinco. E a mesma coisa desse outro lado aqui, ó. Pego a minha caneta mágica e faço aqui um risquinho nesse vinco. Pego aqui os meus 2 tecidos, vou unir as pontinhas aqui, ó.
E agora, eu vou colocar aqui, ó, esse pra cá. E vou trazer aqui, ó, o risco que eu fiz, né, com a caneta mágica, com o risco, dessa forma. Vou pegar um alfinete aqui, ó, colocar aqui pra ele não sair do lugar. Desse outro lado também. E eu vou passar uma costura aqui, ó, unindo as duas faixas de tecido. Ó, prontinho, costura feita. Agora, eu vou cortar aqui, ó, esse excesso do tecido. Vou abrir aqui e agora, ó, eu costuro até finalizar. Retrocesso no início e no final. Costura feita, agora eu vou desvirar aqui, ó, toda a minha peça. Essa ficou a parte do avesso da minha peça. E agora aqui, ó, eu vou começar a dobrar e vou colocar alguns clipes aqui, que daí depois a gente só vai rebater todo esse viés. Então, dobro aqui, chego até o meu cantinho, faço aqui o meu cantinho mitrado, ó, ele faz aqui o meu Vzinho, né? Ó, faz aqui o cantinho do lado direito e também do avesso. Vou prender aqui toda a minha peça e depois a gente vai rebater a costura. Peça toda já aqui, ó, dobrada, o meu viés e com clipe segurando. E agora eu vou começar a rebater a minha costura. Eu começo aqui, ó, pela parte de baixo, na emenda dos dois tecidos. Retrocesso para iniciar e para finalizar. Ó, mais uma vez, eu vou passar em cima da cremalheira do zíper e aí eu reforço essa costura, faço aqui um retrocesso. Desse outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, passo em cima do zíper, faço um retrocesso, voltando e continuo aqui costurando. Aqui, já finalizei a minha costura e agora eu vou cortar o excesso de linha. Agora aqui a nossa peça tá quase pronta, só falta a gente aplicar a nossa etiqueta. Então, eu vou abrir aqui, ó, e vou aplicar a minha etiqueta. Eu coloco um retalhinho aqui de fita adesiva, tiro aqui, ó, o adesivo, e aí eu vou colocar aqui na minha etiqueta, cantinho assim, ó. Fica dessa forma. E aí, é só dar alguns pontinhos à mão. Ó, então aqui a nossa peça tá pronta, lembrando sempre de observar que o seu cursor de zíper, a peça de frente para você fecha sempre pro lado esquerdo. A gente vai reservar a nossa peça. E agora aqui a gente vai fazer a nossa toalhinha. Como que eu vou fazer? Primeira coisa, separo aqui o meu tecido e vou dividir a minha rendinha ao meio. Agora, eu vou colocar o direito da minha renda, assim, com o direito do meu tecido, rendinha pra dentro. E a mesma coisa aqui do outro lado. E aí, eu vou passar uma costura bem aqui, ó, alinhando a minha rendinha, bem em cima aqui, ó, dessa divisão entre a minha rendinha, tá? E esse acabamento aqui que a gente cortou. Com a nossa costura pronta, agora, ó, eu vou virar aqui esse acabamento e eu vou passando para ele poder assentar melhor. Faço a mesma coisa do outro lado. E aí, só fica a minha rendinha aparecendo. Feito isso, eu vou dobrar aqui, ó, essa lateral.
passo. E aí, ó, com essa parte dobrada, eu venho aqui com a minha toalha. Vou colocar a minha toalha. Vou colocar bem nessa parte aqui, ó, onde tem o etamine, porque eu não vou bordar. Caso você queira bordar ponto cruz, você pode colocar ela mais aqui abaixo, aí você borda alguma coisa aqui. No meu caso, eu não vou bordar, então venho aqui, ó, já dobro aqui, ó, nessa medida. Vou passar novamente. Coloco aqui de volta, para ver se tá tudo ok. Tudo ok. E eu vou cortar o excesso aqui do tecido, ó, que eu deixei bastante passando. Essa parte aqui, ó, tanto essa como essa, se você quiser, você pode colocar um pouquinho de cola pano aqui, ó. Assim já fica certinho e você dobra. Dobrar mais 1 milímetro aqui. Agora aqui, para facilitar a minha costura, vou aplicar um pouquinho de cola pano aqui em toda a minha volta. Com a cola pano, eu não preciso nem alfinetar a minha peça. E aí, venho aqui e vou aplicar bem nessa faixa aqui, ó, do meu etamine. Você pode incluir aqui, ó, em uma das laterais a sua etiqueta. E aí, agora é só passar uma costura em toda a volta. Prontinho, tá pronta aqui a nossa peça. Aí, eu sempre corto a etiqueta aqui, vem da marca, a etiqueta fica sempre a sua. E aí, com a toalhinha pronta, eu vou dobrar assim. Dobro ela assim, ó, em 3 partes. E aí, a gente vai colocar aqui, ó, no nosso kit. E aí, você já pode oferecer para o seu cliente essa opção, o kit com a toalhinha. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender junto comigo essa aula. Eu amo trazer peças aqui para vocês que sejam peças que você pode empreender e faturar com o seu ateliê. Já tinha acabado aqui para mim as peças de volta às aulas, mas ó, fica ligada porque com certeza essa daqui é uma peça para você vender no volta às aulas e para vender no ano todo. Coisa boa, né? Não esquece, se você gostou dessa aula, não deixa de deixar aquele seu curtir, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Quando você se inscreve no canal, ativa as notificações e curte esse vídeo, o YouTube entende que você gosta de passo a passo como esse e aí ele me ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas e atingir muitas costureirinhas e meninos. E ó, o tecido que eu utilizei para fazer essa aula vocês encontram lá no site da Avimor. Já deixei todas as informações aqui para vocês nas informações desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau!